Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é Érica Lopes e Joalano Paulino, educadores, para falarmos sobre inclusão do adulto neurodivergente. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Joalano, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pela primeira vez no Pode Vir, espero que retornem. Esperamos. E eu começo com a ideia, né? A ideia de criação de um projeto que você teve, Érica, especificamente para os adultos neurodivergentes. Qual é a gênese dessa ideia? Por que essa ideia surgiu? Para eu falar um pouquinho dessa ideia, eu vou voltar no tempo. Por favor. Curto, né? Eu tive uma sorte de ter bons encontros na minha vida. Um desses encontros foi o meu primeiro emprego, que foi no Canarinho. Né? No meu querido Canarinho. Pois é, no nosso querido Canarinho com a Célia, que assim é uma... Que já esteve aqui no Pode Vir. É assim, uma inspiração eterna. E ao chegar no Canarinho, eu era muito nova, eu tinha 18 anos, né? E o Canarinho era muito... com 18 anos, porque o Canarinho era montessoriano. Então, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar no Canarinho. Fazia letras, detalhe. Tá? E aí, no Canarinho, né, eu fui me deparar com uma escola que era totalmente diferente das que eu tinha vivido. Era uma escola para todos, independentes, eram pensadas, né, nas individualidades, independente se as crianças eram neurodivergentes ou não, tinha um plano para elas. E ali eu fui crescendo, né, profissionalmente, fui professora, fui coordenadora, e por meio, né, dessa experiência no Canarinho, eu fui tendo outros encontros. E que o mais especial para mim é com a Alice Fernandes, psicopedagoga argentina, que eu fiz a formação com ela e com o Jorge, psicanalista, marido dela, né, que na época a gente fazia a formação aqui e o término era lá em Buenos Aires, porque era pelo EPSIBA, né, Brasil e Buenos Aires. Então, assim, daí veio essa ideia de eu me especializar cada vez mais na inclusão, né, assim, por meio de cursos. E depois a gente teve, eu e minha irmã, a Vládia, nós tivemos a ideia de ter o GAP, que é um acompanhamento pedagógico. O GAP já veio com esse DNA que nós trouxemos do Canarinho, que era um acompanhamento pedagógico diferenciado, né? Não era um reforço, era um acompanhamento que via as individualidades e era um acompanhamento inclusivo, né? Que a gente recebia, na época, crianças neurodivergentes. Essas crianças foram crescendo, essas crianças foram tornando-se adultos, né? Vocês recebiam as crianças no GAP? No GAP, né? Para fazer acompanhamento, elas estavam na escola regular, né? Certo. Dentro de projetos de inclusão, diferentes escolas de Fortaleza. E então, começou um chamado das famílias, porque o GAP tem 23 anos, obviamente essas crianças foram crescendo, virando adolescentes e chegando, né, na idade adulta. E os pais nos procuravam muito e falavam assim, que por que não desenvolver um trabalho para esses jovens que estavam em casa, né? Muitos não conseguiam entrar na universidade, não conseguiam seguir uma carreira acadêmica. Então, eles nos propunham muito, solicitavam muito esse espaço para que a gente atendesse adultos. Então, a criança ela foi incluída, o adolescente foi incluído, mas o adulto, não. Quando se tornava adulto, não tinha mais que inclusão. É uma realidade, né, Cavalcante, assim, é uma realidade nossa. Quando a gente fala de adulto, a gente se reporta muito à criança. A criança tem várias experiências, tem terapias, tem a escola, né, que está ali inclusiva, os pais estão ali muito envolventes. Quando eles vão crescendo, né, vai se perdendo um pouco esse trabalho, né? Assim, algumas famílias desistem, né? As terapias vão se espaçando. Então, assim, esses jovens vão ficando em casa, né? Porque, às vezes... Isso é a realidade de hoje. De hoje. Muitas famílias... Mas está mudando. Né? Muitas famílias não veem muito sentido, assim, por que investir mais, né? Então, assim, o Entrelaços vem, né, dessa necessidade, né, que a gente observava, que a gente acompanhava, desses adultos de entrarem na idade adulta e ficavam em casa de uma forma isolada, numa solidão, que é algo que a gente tem que conversar sobre. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho adultos. Também. Então, a ideia veio daí. Então, a ideia partiu de uma demanda dos próprios pais e mães. Das próprias famílias e de alguns profissionais também, né, que sempre nos
nos questionavam por que não? Por que não fazer um processo... E, Joalane, como é que você se soma ao Entrelaços? Quando é que você chega no Entrelaços? Qual é a tua função atualmente nesse projeto? Então, desde o início que a Érica começou a tentativa de colocar o projeto em ação, ela me convida. E aí tive essa graça de ser convidado por ela. Desde o início? Desde o início. Então, ali ela pensou com a irmã dela e quando foi colocar em prática, ela pensou em alguns profissionais e me convidou. Que eu sou psicopedagoga, venho da área da educação, trabalho muito com crianças e jovens e eu fui lá para somar com ela. E aí ela, com uma experiência imensa, começou a articular e a gente começou a trazer esses jovens adultos, às vezes sem nenhuma perspectiva de futuro, e às vezes a gente percebe que muitos estão muito frustrados, né? Então, como que a gente poderia somar, potencializar esses jovens para que eles começassem a mostrar o seu valor na sociedade, e a partir dessas questões a gente foi entrelaçando e surgiu o Entrelaços. Joalane também é filósofo, que ele esqueceu de dizer, bailarino, né? E aí a gente então todos esses saberes estão assim disponíveis também para que, como ele os falou, estudantes. Eu pensei em vários profissionais. A gente tem, né, tem uma equipe muito legal, né, assim, muito inteirada. Mas o Joalane foi aquela pessoa que eu comecei apresentei o projeto para ele. Porque, detalhe, o Joalane eu conheci também no Canarinho. Né? Como aluno? Não, o Joalane era professor de balé do Canarinho e trabalhava com as crianças de inclusão. Então, ali, como coordenadora, eu já tinha um olhar, já percebia, né, um olhar diferenciado do Joalane com aquelas crianças, uma forma de lidar, uma forma de interagir com elas. E isso também me despertou meu interesse. Então, quando você vem a ideia, selecionou os melhores para a sua equipe. Aí, sim, assim, eu considero grandes amigos e grandes profissionais, grandes parceiros, pessoas que gostam de estudar, que arregaçam as mangas, né? Então, assim, têm amadurecimento, porque para desenvolver esse projeto a gente tem que ser muito maduro como profissional, né? Porque a gente tem que entender que as coisas nem sempre acontecem de uma forma tão linear, né? Então, assim, tem que ter um amadurecimento muito grande. E, Érica, o Joalane usou uma expressão que foi a falta de perspectiva de futuro, né? Nos adultos neurodivergentes, que é o tema que nós estamos conversando aqui hoje, a inclusão dessa população. Essa falta de perspectiva tem uma relação com a solidão? Tem. Porque, na verdade, a solidão, a autonomia e o trabalho, que a gente vai tocar aqui, não são pontos isolados, eles se entrelaçam. Né? Porque, assim, é um triângulo de uma mesma pessoa. Entrelaçam, assim, porque eles começam a se deparar com a solidão. Porque a solidão que a gente vê aqui, não é essa solidão, a gente não está falando da solidão social, a gente está falando de uma solidão real, assim, de você estar junto de outro, de você estar num grupo, mas você continua solitário. Porque se esse grupo não tem um olhar diferenciado... Vou te falar exemplos de algumas solidões que chegaram até a gente. Uma escola de 2º grau, né, que um garoto ou uma garota neurodivergente está no 2º ou no 3º ano do ensino médio. É uma solidão. Ele está ali junto com outros, né, outros da próxima idade dele, mas existe uma solidão. Por que existe essa solidão? Porque não existem as trocas verdadeiras. Esse indivíduo, né, ele tenta muitas vezes mascarar, ele tenta caber naquele lugar, muitas vezes ele não consegue. Isso vai provocando um afastamento e vai também desenvolvendo um desgaste emocional muito grande. Por isso que também a gente se depara com tantas depressões nesse momento, porque é um esforço tão grande para caber ali, para estar ali, para ter voz que não tem, para ser escutado, que muitas vezes eles não são validados, né? Ou eles não são validados, ou eles são
eles também, às vezes, exigem mais deles, ou então eles são subestimados, né? Podemos então, dizer, assim, então, que eles foram integrados naquele coletivo, mas não foram incluídos. Já que os vínculos não foram produzidos e as possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento humano não foram criadas. Porque, assim, o Cavalcante, quando chega ali no ensino médio, eu não estou fazendo nenhuma crítica, né, às instituições, porque realmente começa a ficar muito difícil essa inclusão. Por quê? Assim, o que vai ser cobrado, o que vai ser apresentado para eles, muitas vezes não faz sentido. Não é do interesse deles, eles não são ouvidos no que eles querem realizar, entende? Então, assim, já vem tudo muito esquematizado, né? E quando a gente fala de uma pessoa neurodivergente, a gente tem que... a gente, muitas vezes, assim, a gente pensa que eles não têm poder, né, de decidir algumas coisas, de planejar algumas coisas. E eles têm, né? Quando você está ali junto, quando você está construindo autonomia, porque quando a gente também fala de autonomia de pessoas neurodivergentes, a gente não está falando de independência total. A gente está falando de autonomia com apoio, que é construída, né? E quando essa autonomia vem com esse apoio, com essa ajuda, ela é extremamente libertadora, porque eles vão se encontrando ali, né? A gente tem muitos exemplos, né, para compartilhar aqui sobre isso. Como é que se dá, Joalano, essa autonomia, essa escolha de o que eu quero fazer, o que eu quero levar adiante na minha vida, sendo uma pessoa adulta neurodivergente? Acho que a primeira coisa é o apoio do entorno, você ir construindo autonomia, uma escuta ativa, porque você tem que ter essa escuta ativa, essa escuta sensível, saber que o outro ele tem limitação, mas essas limitações não aprisionam, pelo contrário, a gente tenta buscar outras possibilidades para que ele possa superar essa dificuldade de aprendizagem. Isso se dá através também da linguagem, não só a linguagem falada, mas também da expressão corporal. A gente precisa entender os sinais que esse jovem adulto ele traz, que ele já vem sequelado de pontos negativos, de não ter interação na escola, então causa frustração, de não ter amigos. Muito vive, como a Érica falou, rodeado de gente, mas numa solidão profunda. Por quê? Porque não tem interação, não tem ali uma escuta, alguém que possa entender que aquele ser ele também tem sentimentos, ele quer expressar, ele só precisa que o outro entenda como que eu posso acessar essa forma dele se expressar. E assim, complementando o Joalano, né, por isso que é importante esses espaços de pertencimento, né, assim, esses que aconteçam, que eu espero assim, que brotem, né, vou usar essa palavra, do brotar, brotem outros espaços de pertencimento, porque pertencimento em que sentido? Pertencimento real, sabe? Porque, assim, a gente... É algo que eu venho conversando... Outros espaços que produzam entrelaços humanos. Porque, assim, é algo que a gente conversa muito, inclusive com os profissionais. As terapias são importantíssimas, né? Mas existe uma linha terapêutica que vem da infância, que a maioria desses adultos já desenvolveram por muito tempo, quase uma vida inteira, muitos desde bebê, né? Essa terapia ela precisa mudar, porque o que foi trabalhado aqui nessa infância, na adolescência e na vida adulta, a gente precisa fazer um trabalho, inclusive, de atividade de vida prática, mas de outra forma, porque agora eles são adultos. Então, assim, a gente precisa entender que precisa ser trabalhado as atividades que são terapêuticas, agora com a visão para um adulto e adolescente, né, no mundo deles. E a outra questão que a gente ia colocar é dar essa escuta real, que o Joalano falou. Então, esses espaços de pertencimento, por que essa escuta real? Porque quando você dá, você de fato, você escuta, né? Você escuta nas pequenas coisas e que você valida, né? E aí eu posso colocar um exemplo prático para você. Quando a gente valida, isso aí vai aumentando a autoestima deles, eles vão se sentindo mais potentes, né? E isso a gente vê no próprio grupo. O nosso grupo, no início, muitos dos nossos adolescentes, jovens adultos, a gente começa
com as narrativas, né? A gente está construindo narrativa. Eles não tinham, né? Eles não tinham repertório, claro que eles não tinham. Eles não conseguiam opinar, eles não conseguiam dizer. Eles perguntavam para a gente se eles fossem fazer uma pintura na arte-terapia, qual é a cor que eles iriam usar. E a gente dizia, não, você vai... Então, o poder de escolha era tão limitante que, para uma pequena questão assim, de escolher uma cor que usar numa arte, de o que é que eles iriam fazer, eles não tinham esse poder, né? Eles não conseguiam, porque eles estavam sempre à espera do outro que ia dar o caminho para eles, só para eles realizarem. Então, assim... E o que a escuta real possibilitou? E traz um exemplo para a gente. Vou trazer vários exemplos. A gente sempre começa a nossa manhã, porque é algo assim, a gente começa sempre pelo planejamento, a gente apresenta, sempre foi assim, criação de rotina, porque eles precisam. Para autonomia, para você construir a autonomia, você tem que trabalhar essa rotina com eles. No começo era uma rotina que nós compartilhávamos com eles. Hoje, eles já conseguem modificar essa rotina, porque eles entendem, eles já conseguem mobilizar. Ah, não, hoje a gente queria que a dança hoje não fosse a dança criativa, fosse dança de trabalhar a força, né? Como a força muscular, né? Porque a gente vai nomeando para eles o que é que está sendo trabalhado. Eles têm essa liberdade de escolha. Totalmente. É isso que eu ia dizer para você. Por isso a escuta ativa e real. E a questão da autonomia. A gente senta com eles, hoje já, a gente apresentava o planejamento, mas sempre dizia, vocês têm algo a acrescentar? Só que eles não conseguiam acrescentar, porque eles não tinham repertório, eles não se autorizavam a dizer nada, né? Então, assim, a gente ia sempre perguntando, dando esse espaço, e eles não falavam. Agora, eles já conseguem determinar até assim, a gente... faz um amigo secreto, a gente estava planejando com eles como é que ia ser, né, a nossa confraternização no final do ano. E no passado foi livros, e aí a gente foi outra escuta. E cada um ia falando o livro que queria falar. O repertório deles ainda muito infantilizado, que a gente vai quebrando também, esses repertórios infantilizados. São tantos exemplos, Cavalcante, que eu ficaria aqui falando que eu vou me empolgando. Mas voltando, a este ano, em 2025, a gente estava discutindo em grupo sobre como é que seria a nossa finalização, né, de ano. E no Dia dos Professores, a gente tinha feito do grupo do GAP, a gente fez aquelas atividades que é café com pintura, e a gente tinha feito as canecas. Aí eu vou contar isso, que eu morro de orgulho. E a minha caneca, eu sou ótima na parte da pintura. E arraso. Só que não. Isso é ironia, Isso né? é ironia total. E aí, no dia, a gente estava lá pintando as canecas de ágata e eu comecei a misturar minhas cores. E ficou... Porque eu não sabia o que fazer. E foi misturando as cores, Aí, no final, gente, ficou parecido até com as coisas do Van Gogh, né? Aí eu disse, para mim, né? Aí todo mundo riu e tudo. Ponto. Chegamos na segunda-feira, lá no Entrelaços. Aí a gente está usando a caneca, né, para tomar água, café. Quando eu trouxe, uma adulta falou para mim assim, Érica, a sua caneca foi você que pintou? Eu digo, foi. Ela se lembra a pintura do Van Gogh. Porque a gente trabalha artes com eles, a gente escolhe um artista a cada ano, que a gente vai contando as histórias. Ou seja, ela validou o teu sentimento. Meu sentimento. Mas realmente, assim, lembravam... Mas ela tinha uma referência longe. Mas, assim, ela lembrou, entendeu? Então, isso aqui, para mim, isso aí já é um pertencimento, entendimento. E essa mesma garota, ela falou assim, quando a gente estava decidindo o que seria, né? Ela disse, por que a gente não faz as pinturas também, como vocês fizeram? Aí eu digo, boa ideia. E aí cada um ia dizendo assim, você ia dizendo, eu quero que a minha pintura seja que tenha estrelas, o outro que tenha gatos, o outro que tenha formas, porque cada um vai falando. Então, eles têm, assim, a fala deles é totalmente validada, né, em todos os sentidos, assim, para a gente. Lógico que nós temos o nosso planejamento, a gente sabe o que quer, mas a gente sabe em que momento a gente pode abrir para eles, porque a nossa intenção é esse protagonismo real, né? A gente não está ali, eu digo para eles sempre, ali não é uma escola, nós não somos uma escola, o nosso conteúdo, a gente ali também, a gente pode errar, a gente pode refazer, a gente pode desistir de alguma coisa, porque a gente ali não está para, eu vou usar isso, consertar ninguém. A gente está ali para reconhecer a individualidade de cada um.
E, através do reconhecimento dessa individualidade, identificar suas habilidades, né? O que é que as habilidades e o que é que a gente pode caminhar, né? Dessas habilidades real para ter um sentido produtivo para eles, né? Alguns a curto prazo, como nós já temos, e outros a longo prazo. Mas a nossa grande missão é essa. Então, vocês estão escutando aqui o relato de uma educadora que realmente acredita e pratica a organicidade do currículo. O currículo não deveria ser um trilho rígido, como nós temos hoje em muitas escolas. Ele deveria ser uma trilha, uma vereda, em que você pode mudar o percurso ao longo da caminhada. E no projeto Entrelaços, os jovens adultos, eles escolhem, eles criam, eles mudam as suas travessias a partir dos seus interesses, das suas capacidades, das suas potencialidades. Exatamente isso. E daqui a pouquinho eu vou querer saber, Joalane, como é que vocês organizam esses grupos operativos, como é que funciona o projeto Entrelaços, iniciativa da Érica Lopes, aqui em Fortaleza, no Ceará. Quem tiver interesse, entre em contato com a Érica, você vai ter aqui o Instagram da Érica Lopes, para saber mais sobre a participação de adultos, jovens adultos, neurodivergentes, no projeto Entrelaços. Mas nós vamos agora para o intervalo literário, quando eu peço aos nossos convidados que tragam um livro para sugerir para você. Então vamos começar com o Joalane. Joalane, começa lá, Ju. Mostra aqui para a gente primeiro o livro. Pronto. Não era você que eu esperava. Não era você que eu esperava, do Fabien Tomé. Esse é um livro importantíssimo, eu acho, para a gente entender um pouco do sofrimento da família, quando se tem uma pessoa autista, porque entra a questão da frustração, do medo da sociedade, de como esse sujeito vai ser, às vezes, encarado, e as famílias têm muito medo. É tanto que a Érica relatou, a gente preza muito pela autonomia desse jovem adulto, porque a família está o tempo todo super protegendo. E isso não é um erro, mas a gente dá autonomia e espaço para que eles comecem a errar também, a entender que o erro é um aprendizado que é potente. E esse livro aqui ele é muito importante porque traz o relato de um pai que teve uma filha com síndrome de Down e, no primeiro momento, ele rejeitou completamente essa criança. Então, ele mostrou o sofrimento dele, um HQ, que é a História em Quadrinho, e é um livro que eu recomendo muito porque vai mostrando esse sofrimento e essa superação dele entender que ele ama a filha dele apesar de tudo e apesar de todos. Então é um livro muito, muito sensível e muito real. E eu acho que ele toca muito sensível. Então essa é a sugestão do educador Joalane Paulino. Não era você que eu esperava, o livro que ele traz para sugerir para quem está nos acompanhando. E, Érica, você trouxe quem? Eu trouxe a Clarice. Ela que nos acompanha no cenário aqui também. Quando a gente chegou, Joalane, eu olhei para ela e aí porque eu já vou repetir, eu sou apaixonada por essa foto. Mostra aqui para gente qual foi que você trouxe dela. E eu trouxe as correspondências. As correspondências de Clarice Lispector. Por quê? Pois é, deixa eu lhe dizer. Primeiro, eu vou falar de uma coisa. Eu sou literalmente apaixonada por histórias, por contadores de histórias, por narrativas, né? E, assim, a Clarice aqui, apesar de ser cartas, né? Ela tem, apesar de ser cartas, mas ela traz uma potência literária e filosófica. Ela consegue, através dessas cartas dela, nos trazer por contextos que ela está vivendo, né? Por contextos geográficos diferentes, contextos políticos. Ela traz muito das inseguranças dela, né? Porque quando você pensa numa mulher como a Clarice, você vê uma mulher segura de si, você imagina, né? Você vai imaginando que é uma pessoa... Mas ela traz aqui as fragilidades dela nas relações e até as fragilidades dela em relação à própria escrita, né? Quando ela tem muitas dúvidas, que ela compartilha com os amigos dela. Então, assim, eu acho extremamente encantador você ver uma Clarice humanizada, né? Às vezes fragilizada e às vezes extremamente potente. Então, assim, isso é um encanto. Eu leio e releio, né? Porque, assim, é algo que eu gosto demais. Eu adoro, como eu já falei, histórias. Então, assim,
O meu gênero preferido, fora estudo, são os livros autobiografias, que eu tenho verdadeira paixão, porque eu acho que ali você consegue desnudar, né? Aquelas pessoas que encantam tanto a gente. E aqui no Correspondências nós encontramos as várias facetas da mulher Clarice Lispector. Exatamente, as fragilidades, as potências, as inseguranças, que eu acho que faz parte de todos nós. Então, essa foi a sugestão da educadora Érica Lopes para você. Joalano, os grupos, como são organizados, como é que vocês trabalham, o que vocês chamam de funções executivas nesses grupos? Então, como a Érica falou, a gente tem uma rotina, a gente mostra primeiro como que vai ser essa rotina do dia, apresentando para eles e pergunta se eles têm desejo de algo mais. Depois a gente divide uma turma, vai para a prática corporal em alguns dias, outros vão para musicalização e a gente sempre vai trazendo também conhecimentos da prática mesmo. Algumas leituras fáceis do mundo deles, da realidade deles. E a gente vai sempre traçando esses vieses, né? Do corpo, do cognitivo e da interação social. Sempre pensando nesses 3 vieses, porque são muito importantes para a autonomia do sujeito. E para quem está nos acompanhando, estou lembrando aqui de uma conversa que eu tive com a Érica previamente, ela me trouxe um exemplo de um jovem de percussão que queria aprender a tocar tambores. E era isso, Érica? É, isso. E aí, quando a gente estava falando sobre biografias, é muito interessante, que eu vou só voltar um pouquinho, porque a gente tem os projetos coletivos e tem os projetos individuais. E com esse jovem adulto, ele tem um conhecimento musical fantástico, né? E ele tem me apresentado... Ele já chegou lá com toda essa bagagem musical. Ele era muito estimulado, ele já fazia aulas, né, com professores de São Paulo virtualmente, presencialmente. Então, assim, tem um estúdio em casa, mas, além disso, ele tem uma memória muito poderosa. Então, assim, ele sabia as histórias de todos sabia a história do Gil, sabia a história... Só que era assim, aquelas histórias que você vai ouvindo, né? E aí a gente começou a desenvolver com ele leituras compartilhadas. Então, a gente leu biografia do Gil com ele, a parte da discografia do Gil, que tem o livro. Agora nós estamos lendo Tramas e Tambores, que são leituras compartilhadas, porque a gente está realmente assim, trilhando o caminho dele para ser um músico, porque ele já tem toda a condição de ser, né? O próximo, assim, ele já adquiriu Timbalada, né? Sim. Que a gente está lendo Tramas e Tambores, que eu estou fascinada, assim, porque a história, né? É a história da percussão da Bahia, assim, desde a sua origem. Então, eu vou lendo com ele, a gente vai lendo de uma forma compartilhada, e ele vem trazendo muitas questões para mim, né? Questões até que eu não sabia. Então, é uma troca bem interessante, né? E esse garoto, ele foi... Em 2025, ele foi convidado para tocar num festival de Natal, que eu achei muito interessante, que eles sempre convidam algum músico, né, que seja neurodivergente. E tinha um garoto que era sanfoneiro e ele agora foi com percussão. E ele toca muito bem, né? Ele toca muito bem. E era isso que eu ia colocar para você. Mesmo nos projetos coletivos que nós temos os trabalhos individualizados, porque a gente já começa a mapear as habilidades de cada um, então a gente vai direcionando. Tem a parte coletiva, mas tem a parte das individualidades também. E esse garoto, a gente vai também botando funções de monitorias para eles. Né? Então, assim, quando está na música do primeiro grupo, ele entra junto com a professora para trazer o som do... A gente está criando agora uma banda de lata, que depois eu vou querer, né, para a gente poder divulgar um pouco, que é um projeto que a gente está criando, assim, real mesmo, que eu digo tudo é real, não é nada para ficar... Vamos ter um outro episódio no futuro sobre a banda de latas, a banda de lata do que a gente está querendo Entrelaços. fazer, que assim, que está toda uma imersão junto com esse garoto, né, que a gente está tentando produzir e com alguns professores da universidade, sim. Que é a nossa companheira de música, ela faz mestrado na UES, levou esse projeto para lá, porque a gente quer ampliar também. Enfim,
Então, assim, a gente vai vendo por habilidades, né? Tem uma garota que a gente já vê, é uma habilidade grande para a culinária, né? Então, a gente está trabalhando devagar, né? Com ela, assim, com apoio da família. A mãe tem uma tendência a gostar muito de bolos, então a gente está viabilizando essa possibilidade para ela para o futuro. Porque é uma coisa interessante, Cavalcante, que eu já vou entrando aqui, não sei se você me permite, na questão da função do trabalho, né? Do trabalho, assim, porque a gente tem que ver uma função... Isso é um tema extremamente necessário. Não teremos tempo para desenvolver hoje, porque a gente está chegando ao final do episódio, mas eu queria que você destacasse a importância do trabalho para os adultos neurodivergentes. Importante, muito, porque, assim, muito... o que é que acontece? Mesmo aqueles que têm altas habilidades, eles se deparam com um ritmo de trabalho, com a rotina de trabalho, que às vezes eles não conseguem acompanhar, eles não se encaixam. Isso causa frustração, causa esgotamento, causa depressão. E outro dado muito importante que nós vivemos isso são pessoas que são colocadas rapidamente em alguma função, em algum projeto, para que eles possam desenvolver uma função, né, no mundo do trabalho, e que o que acontece? Não tem acompanhamento, não tem preparo, não tem tempo de maturação, e a gente se depara com uma pessoa frustrada. Isso aconteceu, uma pessoa que chegou até nós assim, frustrada, depressiva, porque foram feitas várias tentativas, mas assim, rápidas, sem maturação, sem apoio, sem acompanhamento. Então, assim, ela já vinha numa situação muito depressiva mesmo, e sem acreditar mais em nada, porque ela vinha de diversas tentativas frustradas, né? E não era por ela, era por a forma como ela foi colocada. E ela foi uma das pessoas que me teve a fala no começo, que me tocou bastante, que ela falou para a gente, ela já é uma mulher, né? Um mulherão, no final, e ela disse para mim, eu só queria uma coisa com vocês, que vocês me ensinassem a fazer amigos, né? E aquilo ali toca a gente profundamente, né? Porque aí a gente volta para o ponto da solidão. Porque mesmo ela inserida, tentando entrar no mercado de trabalho, ela não conseguia ser incluída em nada. Só gerou frustração e depressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Nem de subestimar e nem de querer ultrapassar limites. A gente está falando de pessoas neurodivergentes, que a gente tem que ter cuidado com as questões sensoriais, com as questões emocionais. Então, assim, é um trabalho que requer muito cuidado. Não é só elaborar um projeto, é entender o grupo que você tem, entender as singularidades de cada um e desenvolvendo aos poucos. Como eu digo, nem sempre vai ser linear, né? A gente vai ter idas e vindas. Então, a gente tem que ter muita maturidade, calma, para desenvolver esse projeto, né? E segurança, né? Estudar muito, sim, porque é algo assim que também é uma literatura. O autismo, assim, a gente começa a ver, eu acho que de 3 anos para cá, essa necessidade desse estudo, de estudar sobre a neurodivergência de adultos e adolescentes, né? A gente começa a ver um movimento de 3 anos para cá, porque até então a gente não tinha. Né? A gente só ouviu falar das crianças e dos jovens que estavam na escola. E a consequência é que o nosso país tem perdido o potencial das pessoas neurodivergentes. Exatamente. Que poderiam estar contribuindo em diferentes contextos, desde que esses contextos fossem adaptados para receber essas potências humanas. E outro dado que a gente pode deixar para outro momento é pensar assim, o que é o que é o trabalho, né? Porque, assim, a gente pensar também em outras formas do trabalho, né? Porque o trabalho, ele não é só você estar dentro de uma empresa, dentro de uma escola. Existem outras possibilidades de trabalho que tem muito, sim, que faz muito no sentido real para esses jovens. E não digo nem só pessoas neurodivergentes, para outras pessoas que não conseguem mais se enquadrar no ambiente corporativo, né? Padronizado. Então, assim, padronizado. Então, eu acho que é algo que faz-se urgente pensar. Para todos, essa forma de trabalho que é tão antiga e a gente não consegue ainda ter uma modernização, vamos pensar sobre isso, né?
ainda é muito, você tem que se enquadrar no modelo que está ali. Com todos os recursos que nós temos hoje, Com todos os tecnológicos, recursos, trabalho exatamente. em home office, né? Então não a gente é à precisa... toa que a saúde mental a gente tem que cuidar tanto, né? Com De certeza. todos mesmo. Pena que chegamos ao final do nosso episódio. São tantos os temas, tantos os Tantas assuntos coisas, para tantas serem... janelas abertas, Mas isso é bom porque gera o desejo de mais um episódio sobre essa temática e certamente os educadores Érica Lopes e Joalano Paulino serão convidados novamente para retornar ao Pode Vir. Então, nosso agradecimento por estarem aqui hoje. Eu que agradeço a gente poder falar um pouco sobre o Entrelaços, não só sobre Entrelaços, mas sobre essa temática, né? Que eu acho que é mais do que necessária a gente discutir. Tem mais pessoas discutindo sobre a neurodivergência entre a adolescência e a fase adulta. Total. Agradecer o espaço e dizer para as famílias que escutem mais os jovens, porque eles têm muito a falar. E dê autonomia. Não dê superproteção, porque a superproteção invalida a potência daquele ser que está ali. Então, escutem e dê autonomia aos jovens. Então, você tem aí o perfil do Joalano Paulino, da Érica Lopes. Pode entrar em contato com ela e com ele para mais informações sobre o projeto Entrelaços, que foi a temática do nosso episódio de hoje. E você acompanhou, então, mais um encontro do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Acompanhe a gente no Pode Vir, @Pode Vir o podcast.